vocês precisam colocar na balança qual que é a importância da carreira de vocês. Eu vim aqui por conta do nível de importância que eu carrego na minha carreira. Me chamo José de Carlos dos Santos, porém mais conhecido como Edi ou Edi Carlos. Eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo. Eu tenho 29 anos, sou formado em marcenaria e em arquitetura e sou um apaixonado pela área de imóveis. Eu tenho quase 13 anos aí de experiência no ramo de imóveis. Comecei desde a um estágio em uma fábrica que fazia móveis para cabeleireiro e depois disso eu fui meio que de degrauzinho em degrauzinho. Fui para uma loja de móveis convencionais e desde a formação no Senai, né, em marcenaria. E depois disso eu nunca saí do setor. Eu sempre tive esse apego pelo ramo de imóveis em geral, né? Desde a marcenaria tradicional até a parte de projetos, que é a execução, a parte de gerenciamento de projetos, que é quase que a última etapa. Aí depois tem os designers imobiliários, que é o que a gente está fazendo aqui, que é esse novo conhecimento. O Design Tank, ele surgiu primeiramente na vida da minha noiva, porque foi no Instagram dela, em um domingo de manhã, aqueles domingos que você acorda e vai fuçar o Instagram, e ela pegou, eu já tinha contado da minha história na arquitetura e na marcenaria, que eu sempre quis ter uma linha de móveis autoral, e eu sempre comentei em utilizar a nomenclatura móveis sob design. Então, as marcenarias tradicionalmente usam a nomenclatura móveis planejados, e eu sempre busquei fugir um pouco do comum, apesar que a indústria em si, a gente tem essas limitações e acaba ficando muito parecido com o da concorrência, mas sempre tentando ser um pouquinho diferente. Então foi assim que eu achei o Design Tank, foi no Instagram dela, ela passou para mim no domingo de manhã, aí ela se inscreve, isso, aquilo, eu peguei e me inscrevi, achei que não ia dar em nada, na verdade, e falei assim, deve ser mais esses cursos online que aparecem e nunca mais você tem um feedback, e não foi assim, eu recebi um feedback. Depois que eu me inscrevi, eu entrei no YouTube do Design Tank, eu olhei diversos vídeos dos participantes, entrei no Instagram dos participantes, vi que pé da vida que eles estão, né, porque às vezes participa e nunca mexe os pauzinhos, né, continuam todos no mesmo lugar, e eu vi que eles tiveram um progresso, e o feedback sempre foi muito positivo. Tanto que alguns vídeos eu imaginava assim, nossa, será que eu daqui a pouco vou estar gravando? E esse é o momento, né? E foi desse jeito. Eu sou muito desconfiado, né? Então pesquisei e vi que era uma empresa séria, não era nada assim desses cursos online que não entrega resultado algum, que tem um monte na internet. Eu crio expectativas, mas eu não carrego por muito tempo elas. Eu preciso ver com meus próprios olhos e eu não fico criando, será que é assim, será que é essa? Eu vim com muito da minha experiência e eu sempre fiquei pensando, será que vai ser o suficiente para desconstruir tudo isso? Porque não foi pouco também, eu não posso dizer, são quase 13 anos na área, então a gente acaba vendo um pouquinho de tudo, só que quando você chega aqui, não é tão simples assim, tem um pouco de muito ainda para você ver ainda, que, principalmente na área do design, que não é o que a gente imagina, principalmente quando a gente sai da faculdade, quando sai das formações comuns, porque o mercado ele gira numa engrenagem que não é dentada comum, você precisa se moldar a se encaixar nessa engrenagem. A sensação é como se fosse uma entrega de um trabalho final, de conclusão de curso, né? Mas a imersão em si ela é muito diferente do que um curso, né? Ela te traz impactos que um curso comum não traz. A gente chegou aqui, todos os participantes cheios de deficiências, cheios de reformas a ser reparadas, e a gente está passando por um processo de reforma, está mudando o seu ponto de vista para esse sentido, para o outro sentido. Então a imersão ela causa esse impacto mesmo. Quem acha que já sabe muito, eu acho que precisa vir aqui para descobrir que sabe pouco. Que é intenso. Eu vi muito assunto que eu já sabia, porém a quantidade de assunto que eu não sabia foi tão impactante que já transformou demais o meu ponto de vista, mesmo estando tanto tempo assim no mercado de imóveis.
para mim já valeu a pena, porque eu acho que não é a competição. Eu não vim pela competição, eu vim pelo conteúdo. Então, independente do rolar na competição, eu tenho o meu competidor não são os outros participantes. O meu competidor é eu mesmo. Eu tenho que entregar um resultado para mim mesmo na segunda-feira, que vai voltar um dia comum. Você entende? Eu não estou aqui para disputar contra A ou B. Eu tenho uma indústria que eu vou apresentar um produto e ali o feedback deles é a minha competição. Então, eu vou colher isso. Eu acabei de sair de uma primeira mentoria e eu recebi um feedback. Acabei de sair da segunda mentoria e já estou com um feedback totalmente diferente. Então, a gente sobrevive de feedbacks. Então, é o feedback que transforma a gente. Esse medo que vocês talvez tenham, ou um pouco pelo investimento, ou um pouco pela distância, seja qual for, vocês precisam colocar na balança qual que é a importância da carreira de vocês. Eu vim aqui por conta do nível de importância que eu carrego na minha carreira. Então, é pesado para mim esse nível de importância, então valeu a pena. Então, sempre coloquem na balança quanto que é importante para vocês, na carreira de vocês. Se for pouco, eu vou ser bem sincero, não compensa, porque você vai vir aqui receber uma enxurrada de informação e vocês não vão absorver. E eles querem pessoas que estão dispostas ou que tenham bagagem suficiente para receber essa enxurrada de informação. É muito do que o Bertucci falou. É uma política de vida. Você constrói uma nova política de vida aqui. Então, você sai com uma mentalidade diferente. Então, não é só um produto assinado. Acho que você está começando a assinar na sua própria carreira. Então, você tem que ter sua própria assinatura antes de você querer ter uma assinatura em cima de um produto.